O restaurante Belcanto, em Lisboa, era o templo das altas finanças portuguesas. Aquela noite de novembro, Miguel Santos, CEO da Santos & Filhos, estava prestes a perder o negócio mais importante da sua carreira, um contrato de 200 milhões de euros com o cheque Al Mansur do Dubai. As negociações estavam num impasse. O cheque ofendera-se por um mal-entendido cultural e o tradutor piorara tudo. Miguel olhava desesperado para o magnata árabe, que se levantava para ir embora, quando uma voz feminina, doce mas firme, ecoou desde a porta do restaurante. Era em árabe perfeito, com o sotaque do Golfo. Todos se viraram. Era Sofia Pereira, 26 anos, a rapariga que vendia flores na esquina há 3 anos. Vestia ainda o seu casaco velho. Tinha terra debaixo das unhas, mas falava árabe como se tivesse nascido em Riad. Naqueles 30 segundos, enquanto traduzia as desculpas de Miguel ao cheque, com uma precisão cultural que nenhum profissional soubera dar, Sofia não sabia que estava prestes a mudar para sempre 3 destinos: o do cheque, o de Miguel e, sobretudo, o seu. Sofia Pereira era uma contradição viva. Todas as manhãs, acordava às 6 no seu pequeno apartamento em Marvila, preparava o café árabe que aprendera a fazer em criança e dirigia-se ao mercado grossista de flores. Às 7h30, já estava no seu lugar preferido, mesmo em frente ao arranha-céus da Santos & Filhos, na Avenida da Liberdade. Vendia rosas, lírios, orquídeas. Os seus ramos eram perfeitos, os preços honestos, o sorriso sempre presente apesar do cansaço. Mas Sofia escondia um segredo que nenhum dos seus clientes habituais imaginaria. Falava 5 idiomas fluentemente: português, árabe, inglês, francês e alemão. Tinha uma licenciatura em Relações Internacionais, com distinção e louvor da Universidade de Lisboa, paga com bolsas e trabalhos noturnos. Fizera estágio nas Nações Unidas em Genebra. Escrevera uma tese sobre economia do Médio Oriente que os professores classificaram como brilhante. Depois, o mundo desmoronou-se. O pai, pequeno empresário, morreu deixando dívidas devastadoras. A mãe adoeceu gravemente e os custos dos tratamentos eram astronômicos. Sofia teve de escolher a carreira internacional dos seus sonhos ou a sobrevivência da família. Escolheu sem hesitar. Abandonou tudo e voltou a Lisboa para vender flores. Cada cêntimo ganho ia para os tratamentos da mãe e o pagamento das dívidas. Há 3 anos, estava ali na esquina da rua, sorrindo aos clientes que a tratavam como invisível. Homens de fatos de 3.000 euros que compravam rosas para as amantes sem sequer olharem para a cara dela. Mulheres cobertas de joias que regateavam 50 cêntimos. Sofia sorria, agradecia e à tarde voltava para casa com as mãos gretadas pelo frio e o coração pesado. Mas tinha uma rotina que a mantinha sã. Todas as noites, depois de visitar a mãe no hospital, voltava para casa e estudava. Lia notícias internacionais nos 5 idiomas, seguia os mercados financeiros, ouvia podcasts de economia. Mantinha vivo aquilo que fora, embora o mundo parecesse ter decidido que devia ser apenas uma vendedora de flores para sempre. Miguel Santos era um dos seus clientes habituais, embora não o soubesse. Todas as sextas-feiras, o motorista parava para comprar orquídeas brancas para a mãe de Miguel. Sofia preparava sempre o ramo mais bonito, embora o motorista não parecesse notar a diferença. Miguel tinha 36 anos e tornara-se CEO da Santos & Filhos aos 31, após a morte repentina do pai. A empresa produzia componentes industriais de alta precisão para a indústria petrolífera. Faturavam 300 milhões por ano, empregavam 2.000 pessoas, mas Miguel tinha um sonho: expandir para o mercado do Médio Oriente. E o cheque Mohammed Al Mansur era a chave de tudo. Al Mansur era um dos magnatas mais influentes do Golfo. Controlava consórcios petrolíferos, tinha interesses em metade da Arábia Saudita, nos Emirados, no Kuwait.
Um contrato com ele significava abrir as portas a um mercado de milhares de milhões. Miguel trabalhava nisso há 2 anos. Finalmente, o cheque aceitara vir a Lisboa para assinar o contrato. 200 milhões de euros. O maior negócio da história da Santos & Filhos. Mas havia um problema. As negociações eram complicadas, não pelos números, mas pelas nuances culturais. O cheque era um homem tradicional, acostumado a certos protocolos. O tradutor que Miguel contratara, embora tecnicamente competente, não entendia as subtilezas. Cometera pequenos erros que começaram a irritar o cheque. Traduzira literalmente frases que em árabe tinham significados diferentes. Usar expressões demasiado informais. Ignorara gestos e pausas que na cultura do Golfo eram fundamentais. A noite fatídica, aquela de novembro em que tudo mudou. Miguel organizara o jantar final no Belcanto, o restaurante mais exclusivo de Lisboa, com vista para o Tejo iluminado. Estavam o cheque Al-Mansur e os 3 conselheiros, todos de trajes tradicionais brancos. Estavam Miguel e a equipa de diretores. Estava o tradutor nervoso. Havia uma tensão que todos sentiam, mas ninguém sabia como dissipar. O desastre chegou durante a entrada. Miguel, tentando ser informal, fez um comentário sobre o tempo em Lisboa comparado com o calor do Dubai. Era uma piada inocente, mas o tradutor, na pressa, traduziu de modo que parecesse quase um insulto, sugerindo que o cheque era fraco ou não estava habituado ao frio. O cheque ficou rígido, os conselheiros trocaram olhares. Miguel percebeu imediatamente que algo correra mal, mas não sabia o quê. Tentou corrigir, pedindo ao tradutor que esclarecesse, mas o homem, já nervoso, piorou as coisas traduzindo as desculpas de maneira ainda mais desastrada. O cheque disse algo em árabe aos conselheiros. O tom era frio. Depois, levantou-se fazendo um gesto educado, mas definitivo. Estava prestes a ir embora. 200 milhões de euros estavam a evaporar-se. 2 anos de trabalho destruídos por um mal-entendido cultural. Miguel levantou-se desesperado, procurando palavras que não encontrava. Foi nesse momento que Sofia entrou no restaurante. Passara por ali por acaso, levando uma entrega de última hora, um ramo encomendado por um dos convidados do restaurante. Vestia ainda o casaco velho azul, as calças de ganga gastas, os tênis desportivos. Tinha terra debaixo das unhas do trabalho do dia. Estava completamente deslocada naquele templo de elegância. Viu a cena através das portas de vidro. O homem de traje tradicional árabe que se levantava, o CEO português que parecia desesperado, a tensão palpável. Depois ouviu as palavras em árabe do cheque. Entendeu perfeitamente. Entendeu o mal-entendido. Entendeu a ofensa não intencional. Entendeu que tudo se estava a desmoronar por uma questão de tradução. E sem pensar, sem calcular as consequências, Sofia fez algo que mudaria a sua vida. Entrou, aproximou-se da mesa e falou em árabe perfeito, com o sotaque do Golfo que aprendera durante os estudos, com as fórmulas de respeito apropriadas, com a compreensão cultural que só quem estudou verdadeiramente essa cultura pode ter. Todos se viraram. O silêncio foi total. Esta rapariga, com terra debaixo das unhas e casaco gasto, falava como uma especialista diplomática das Nações Unidas. Sofia falou com calma e respeito. Desculpou-se pela intrusão usando as fórmulas de cortesia apropriadas. Depois, olhando o cheque nos olhos, mas com a deferência cultural adequada, explicou que houvera um mal-entendido na tradução. O Sr. Santos não tivera absolutamente a intenção de faltar ao respeito. Apenas expressara a admiração pela capacidade do cheque de se adaptar a climas diferentes, uma qualidade que no mundo dos negócios internacionais era valiosa. Traduziu depois as sinceras desculpas de Miguel, que a olhava como se tivesse visto aparecer um anjo, mas não as traduziu literalmente. Adaptou-as usando metáforas e referências culturais que sabia que o cheque apreciaria.
Citou um provérbio árabe sobre o valor da hospitalidade e o dever do hóspede de honrar quem o acolhe. Transformou um momento de vergonha numa ponte de compreensão. O cheque Al-Mansur olhou para ela com surpresa crescente. Depois, lentamente, voltou a sentar-se. Disse algo em árabe, desta vez com tom curioso. Sofia respondeu com fluidez. Os dois conversaram durante 1 minuto inteiro, enquanto todos os outros à mesa os observavam sem entender. Depois, o cheque sorriu. Verdadeiramente sorriu. Dirigiu-se a Miguel em inglês pela primeira vez naquela noite. Disse que apreciava o esforço de encontrar alguém que compreendesse verdadeiramente a sua cultura. Perguntou quem era aquela jovem tão preparada. Miguel, ainda em choque, não sabia o que responder. Foi Sofia quem falou, com modéstia mas clareza. Explicou que era uma consultora externa especializada em relações com o Médio Oriente que assistia ocasionalmente a Santos Anfílios. Era uma mentira piedosa, dita para salvar a dignidade de todos. Miguel olhou para ela, entendeu imediatamente e secundou. O cheque pareceu satisfeito. Pediu a Sofia que se juntasse a eles para o jantar, que assistisse como tradutora cultural. Sofia hesitou. Olhou para o casaco gasto, as calças de ganga. Mas Miguel, com um olhar que valia mais que 1000 palavras, implorou-lhe silenciosamente. Sofia aceitou. O que se seguiu foi extraordinário. Com Sofia a traduzir, o jantar transformou-se. Não traduzia apenas palavras, mas contextos. Explicava subtilmente as nuances, facilitava a compreensão mútua. Contou ao cheque a história da Santos Anfílios com referências que ressoavam com a tradição empresarial árabe. Explicou a Miguel gestos e pausas do cheque que de outro modo teria mal interpretado. No final do jantar, o cheque Al-Mansur assinou o contrato, 200 milhões de euros, mas disse algo que deixou todos surpreendidos. Disse que o fazia com uma condição, que Sofia Pereira fizesse parte da equipa que gestionaria o projeto. Queria alguém que compreendesse verdadeiramente a sua cultura como ponto de contato. Miguel, sem hesitar, aceitou. Teria aceitado qualquer coisa para não perder aquele negócio. Mas enquanto o cheque e os conselheiros deixavam o restaurante satisfeitos, Miguel ficou a sós com Sofia. Olhou para ela verdadeiramente pela primeira vez. O cabelo encaracolado, ligeiramente despenteado, os olhos castanhos inteligentes, as mãos que revelavam um trabalho duro. E não viu uma vendedora de flores. Viu alguém que acabara de lhe salvar a carreira. Sofia tirou o casaco, revelando o cesto de flores que trouxera para a entrega. Miguel olhou confuso. Então Sofia sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, e disse-lhe a verdade. Quem era realmente? A vendedora de flores da esquina da rua, a rapariga que preparava as orquídeas para a mãe dele todas as semanas, a licenciada da Universidade de Lisboa que sacrificara tudo pela família. Miguel ficou em silêncio durante um longo momento. Depois, fez algo que o surpreendeu, até a si próprio. Ofereceu-lhe um emprego. Não como tradutora ocasional, mas como diretora de relações internacionais da Santos Anfílios, com um salário que lhe permitiria pagar todas as dívidas num ano e dar à mãe os melhores tratamentos possíveis. Sofia olhou para ele com desconfiança. Era demasiado bom para ser verdade. O que queria realmente? Miguel foi honesto. Vira algo nela naquela noite que ia além das competências linguísticas. Vira inteligência estratégica, sensibilidade cultural, capacidade de pensar rapidamente sob pressão. Qualidades que nenhum currículo podia garantir. E sim, o cheque pedira-a especificamente, mas mesmo sem essa condição, Miguel tê-la-ia querido na equipa. Sofia pediu tempo para pensar. Miguel disse-lhe que levasse à noite. Quando Sofia deixou o restaurante naquela noite, com na mão um cheque pela consultoria da noite, que valia tanto como 3 meses do trabalho de florista, sentia-se atordoada. Teria realmente acontecido, ou era um sonho cruel, do qual acordaria ao som do despertador das 6? Sofia aceitou após 3 dias de reflexão. A mãe disse-lhe que não deixasse o medo detê-la.
Já sacrificara 3 anos. Agora a vida oferecia-lhe uma segunda oportunidade. O primeiro dia na Santos & Filhos foi surreal. Sofia chegou cedo com um dos 2 fatos que possuía, comprado anos atrás e claramente antiquado. A recepcionista olhou para ela com desconfiança até Miguel descer pessoalmente para a receber. O escritório dela no 15º andar era maior que o apartamento. Vista panorâmica de Lisboa, secretária de Mogno, tecnologia de vanguarda. Sofia teve de conter as lágrimas, mas o verdadeiro choque chegou com a equipa. 12 homens acima dos 40, todos com MBAs prestigiados, olharam para ela como uma piada. Quem era aquela rapariga de 26 anos, tornada de repente sua superiora? A primeira reunião foi um desastre. Sofia apresentou uma análise brilhante do mercado do Médio Oriente, mas os colegas atacaram-na em cada ponto, desafiaram-na, interromperam-na. Sofia aguentou. Enfrentara 3 anos de frio e clientes descorteses. Respondeu com dados e competência. No final estavam em silêncio. Miguel chamou-a ao escritório nessa tarde. Disse-lhe que fizera exatamente o que devia fazer. Tinha de provar que merecia aquela posição e estava a fazê-lo. Depois perguntou-lhe por que deixara tudo para vender flores. Sofia contou a história completa. O pai, as dívidas, a mãe, a doença, as escolhas impossíveis. Miguel ouviu e Sofia viu respeito verdadeiro nos olhos dele. Miguel contou a sua história. Tornara-se CEO aos 31, não porque estivesse pronto, mas porque não tinha opção. Compreendia o peso da responsabilidade familiar. Esse momento de vulnerabilidade partilhada criou um laço. Já não eram apenas patrão e empregada. As semanas seguintes foram intensas. Sofia gestionava as comunicações com o Sheikh Al Mansour, que começou a apresentá-la a outros contactos no Golfo. Portas fechadas durante anos estavam a abrir-se, mas não era apenas trabalho. Sofia notava como Miguel chegava sempre antes de todos, como se lembrava dos nomes de cada empregado, como visitava a mãe todos os domingos. E Miguel notava como Sofia estudava durante o almoço, como tratava todos com respeito, como sorria quando pensava que ninguém olhava. Estavam a tornar-se amigos, mas havia algo mais no ar, algo que nenhum dos 2 se atrevia a nomear. O ponto de viragem chegou durante uma viagem ao Dubai. O Sheikh Al Mansour convidara-os para visitar as instalações. 5 dias nos Emirados com reuniões contínuas. Sofia voou em classe executiva pela primeira vez. Olhava tudo com olhos arregalados. Miguel sorriu ao vê-la assim. No Dubai, alojaram-nos num hotel de 7 estrelas. Naquela noite, Miguel perguntou se queria jantar juntos. Ela disse que sim. Jantaram no terraço do hotel com o Dubai a brilhar como uma miragem. Falaram de trabalho. Depois, a conversa deslizou para territórios pessoais. Sofia contou o sonho das Nações Unidas, destroçado pela realidade. Miguel contou o sonho de expandir a empresa para criar oportunidades. Havia uma ligação que ia além do profissional. Sabiam-no ambos, mas nenhum queria admiti-lo. No dia seguinte, durante a visita às instalações, um engenheiro local fez um comentário sexista sobre Sofia em árabe dialetal, pensando que ela não compreenderia. Enganou-se. Antes que Sofia pudesse responder, Miguel interveio. Não entendia árabe, mas vira a expressão de Sofia. Quando ela traduziu, Miguel ficou furioso. Disse claramente que Sofia era sua sócia. Mais tarde, Miguel comprou rosas brancas para Sofia, dizendo que era hora de alguém lhe comprar flores, em vez de ela vendê-las sempre. Olharam-se demasiado tempo. O momento estendeu-se, carregado de tudo o que não diziam. No último dia, o chefe organizou um jantar privado. Durante o jantar, disse algo que os impactou. Via como se olhavam. A atração era evidente e a vida era demasiado curta para não seguir o coração. No voo de regresso, Miguel quebrou o silêncio. Disse que o chefe tinha razão, que sentia algo que ia além do profissional, mas compreendia se ela quisesse manter tudo laboral. Sofia foi honesta.
Também ela sentia algo. Apaixonara-se gradualmente sem querer, mas tinha medo. Se as coisas corressem mal, perderia o trabalho e a ele. Não podia permitir-se esse risco. Miguel compreendeu. Disse que esperaria. O trabalho vinha primeiro, mas se algum dia ela se sentisse segura, ele estaria ali. 6 meses depois, Sofia tornara-se indispensável. Trouxera 3 novos contratos do Médio Oriente no valor de 400 milhões. A equipa agora respeitava-a. Estava a caminho de se tornar a vice-presidente mais jovem da história da empresa. Mas o sucesso atrai inveja. Francisco Martins, o CFO, sempre vira Sofia como uma ameaça. Começou a investigar o passado dela e encontrou as dívidas. Usou-as para criar uma narrativa tóxica. Sofia seduzira o CEO para obter a posição e acesso ao dinheiro. Espalhou rumores. Os rumores chegaram ao Conselho de Administração. Convocaram uma reunião extraordinária. Queriam saber se o CEO estava a tomar decisões baseadas em competência ou envolvimento pessoal. Miguel defendeu Sofia com números. Os contratos trazidos, os benefícios gerados. Mas o conselho quis falar diretamente com ela. Foi uma inquisição. Perguntaram-lhe sobre o passado, as dívidas, a relação com Miguel. Sofia foi honesta, contou tudo. A licenciatura, o sacrifício, os 3 anos como florista, o encontro no restaurante. Admitiu a atração mútua, mas que nunca tinham atuado, mantendo tudo profissional. Os números falavam por ela, mas o dano estava feito. O conselho deu-lhe um ultimato: transferir-se para o Dubai, gestionando o escritório de lá, longe de Miguel, ou renunciar com uma boa indemnização. Miguel estava devastado. Disse que lutaria contra o conselho, mas Sofia foi pragmática. Talvez fosse a oportunidade certa. O Dubai oferecia enormes oportunidades. Antes que decidisse, a mãe teve uma crise grave. Internamento de urgência. Precisava de uma intervenção complexa e dispendiosa. Sofia desmoronou-se. Miguel encontrou-a a chorar no carro e abraçou-a. Depois Miguel organizou tudo. Os melhores médicos de Portugal, transferência para uma clínica privada de excelência, os melhores tratamentos. Quando Sofia protestou, ele foi firme. Fazia-o porque queria, porque ela lhe importava. Na sala de espera do hospital, enquanto a mãe era operada, falaram com total honestidade. Sofia disse que o amava, provavelmente desde aquela primeira noite. Estava cansada de ter medo. Miguel disse que também a amava, que os meses mantendo as distâncias tinham sido uma tortura. Não lhe importava o que o conselho pensasse. Ela era a pessoa mais extraordinária que conhecera. Beijaram-se na sala de espera, rodeados de cadeiras de plástico e máquinas de venda automática. Mas não poderia ter havido lugar mais perfeito. A intervenção da mãe foi um sucesso. A recuperação seria longa, mas os médicos eram otimistas. Sofia finalmente podia respirar. E com essa pressão aliviada, podia pensar claramente no futuro. Recusou tanto a transferência para o Dubai como a demissão. Em vez disso, apresentou uma proposta alternativa ao Conselho de Administração. Fundaria uma empresa de consultoria independente, especializada em relações comerciais com o Médio Oriente. A Santos Filhos seria o primeiro cliente com um contrato garantido, mas ela seria livre de trabalhar com outras empresas. Isto eliminava o conflito de interesses percepcionado e demonstrava que o seu valor ia além de uma só empresa. O Conselho, face aos números inegáveis dos resultados de Sofia, aceitou. Mas houve uma condição que veio do próprio Miguel. Disse publicamente, frente ao Conselho, que ele e Sofia tinham uma relação, que era séria, que queria tudo transparente e acima da mesa. Se o Conselho tivesse problemas com isto, podiam aceitar a demissão dele. O silêncio foi ensurdecedor. Depois, o membro mais antigo do Conselho, um homem de 75 anos que conhecera o pai de Miguel, falou. Disse que em 40 anos de negócios vira muitas coisas, e o que via era um CEO que triplicara os benefícios,
abrir a novos mercados e que merecia ser feliz. Se Sofia Pereira era a fonte dessa felicidade, quem eram eles para se opor? Um após outro, os membros do conselho aceitaram. Martins, o CFO que iniciara os rumores, foi o único a votar contra. 6 meses depois, demitir-se-ia, incapaz de aceitar a nova ordem. Sofia fundou a Pereira International Consulting. O primeiro escritório era pequeno, apenas 3 pessoas, mas crescia rapidamente. A Santos & Filhos continuava a ser o cliente principal, mas logo chegaram outras empresas portuguesas que queriam acesso ao mercado do Médio Oriente. A reputação de Sofia estendeu-se. A mulher que entendia o Golfo como poucos ocidentais, que falava o idioma não só com a boca, mas com o coração. 1 ano depois daquela noite no restaurante, Sofia recebeu uma chamada. Era o Sheikh Al-Mansur. Queria que fosse ao Dubai para um evento especial. Sofia e Miguel, já oficialmente juntos, voaram juntos. O evento era uma conferência sobre empreendedorismo feminino no mundo árabe. O cheque queria que Sofia falasse, contando a sua história. Sofia hesitou, mas Miguel encorajou-a. No palco, frente a centenas de mulheres árabes e internacionais, Sofia contou a sua jornada, da licenciatura ao desespero, das flores ao conselho de administração. Falou de sacrifício, mas também de esperança, de como as segundas oportunidades existem se está pronta para as aproveitar. Recebeu uma ovação de pé de 5 minutos. Depois, dezenas de mulheres aproximaram-se querendo conselhos, inspiração, contactos. Sofia compreendeu que a sua história podia ser mais que uma anedota pessoal. Podia ser uma ponte, um exemplo, uma luz para outros. De volta a Lisboa, Miguel levou Sofia a um lugar especial, a esquina da rua onde ela vendia flores. Era de noite, o lugar estava vazio. Agora, outra pessoa ocupara o lugar, vendendo rosas aos empresários apressados. Miguel ajoelhou-se ali mesmo, no asfalto onde Sofia passara 3 anos da vida. Tirou um anel e disse que queria passar o resto da vida com a mulher mais extraordinária que conhecera. A mulher que salvara a empresa dele, mas, sobretudo, o coração. Sofia disse que sim entre lágrimas. Beijaram-se enquanto a nova vendedora de flores os olhava confusa, sem saber que estava a presenciar o final de uma história que começara exatamente ali. O casamento foi 6 meses depois, um evento grande com clientes de todo o mundo. Mas o momento mais emocionante foi quando a mãe de Sofia, completamente recuperada, caminhou pelo corredor com a filha. E quando o Sheikh Al-Mansur, sentado na primeira fila, aplaudiu com os olhos úmidos, vendo uma história que ajudara a criar. Durante a recepção, Miguel fez um brinde. Disse que às vezes a vida dá-nos o que precisamos exatamente quando precisamos. Que 3 anos antes pensara ter perdido tudo quando as negociações com o cheque pareciam colapsar. Mas na realidade estava prestes a ganhar tudo, porque naquela noite entrara Sofia e nada voltara a ser igual. Sofia respondeu com o seu brinde. Disse que passara 3 anos acreditando que a vida terminara, que os sonhos tinham morrido. Mas aprendera que os sonhos não morrem, transformam-se, às vezes, em algo melhor do que imagináramos. 5 anos depois, Sofia seria nomeada Conselheira de Relações Internacionais pelo governo português. 10 anos depois, teria aberto escolas de formação em 3 países do Médio Oriente, educando mulheres jovens em competências internacionais. 15 anos depois, seria candidata a um Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho construindo pontes culturais. Mas naquela noite, no casamento, não sabia nada disto. Só sabia que o homem que amava a olhava como se fosse o mais precioso do mundo. Sabia que a mãe estava viva e saudável. Sabia que transformara a terra debaixo das unhas em oportunidades de ouro. E quando dançaram a primeira dança como marido e mulher, Sofia sussurrou a Miguel que tudo começara com flores. Miguel respondeu que não. Começara com coragem, a coragem de uma mulher que vira uma oportunidade e a aproveitara.
embora vestisse apenas um casaco velho e falasse árabe num mundo que não esperava nada dela. Porque às vezes não é o ponto de partida que define quem nos tornamos. É o que fazemos com as oportunidades que nos dão, mesmo quando chegam nos momentos mais improváveis, nos lugares mais inesperados, disfarçadas de desastres que só esperam ser transformados em milagres. Às vezes, a vida coloca-nos exatamente onde precisamos estar, embora pareça o lugar errado. Às vezes, 3 anos a vender flores no frio não são tempo perdido, mas preparação. E às vezes tudo o que se precisa para mudar o mundo é 30 segundos de coragem, 5 idiomas no coração e a vontade de transformar a terra debaixo das unhas em pontes de ouro que ligam culturas, sonhos e destinos.